Olá pessoal, então como foi dito no vídeo de ontem, eu vou começar uma série de vídeos apresentando trechos dos livros que eu publiquei e falando um pouco sobre os bastidores, o que motivou eu escrevê-lo, como foi publicado e tudo mais, né? Eu vou começar com um livro chamado Então Virá o Fim, eu já quero mostrar aqui a capa dele. Eu não tenho o livro físico, né? Então tá aí a capa, a contracapa, as orelhas, eu mantive a imagem da primeira edição, que saiu em 1995, abril de 95. Né? Ele foi escrito em 93. Em 94, a editora contratou a obra para publicar, a editora Bom Pastor, do Elias de Carvalho. Depois, em 95, em abril de 95, ele foi publicado. Em 96, ganhou o prêmio ABEC, que na época chamava ABEC, hoje é o prêmio Areté, concedido pela Associação dos Editores Cristãos. Foi uma honra ganhar o prêmio porque só há uma única oportunidade de ganhar o prêmio Autor Revelação, que é quando o autor publica a sua primeira obra, evidentemente. E eu tive a sorte de abocanhar esse prêmio em 1996. Isso foi muito importante porque era um autor desconhecido e isso abriu portas para escrever para jornais, para revistas, websites não existiam na época, mas jornais e revistas, na época havia muitas publicações evangélicas, né? E também me deu oportunidade para falar em vários eventos, fui convidado para dar palestras sobre esse tema, e era o tema da escatologia, que é um dos temas centrais e de muito interesse dentro da comunidade pentecostal. Eu sempre fui pentecostal, sempre desde me converti em 91, o pentecostalismo, a escatologia, ela sempre traz perguntas que a humanidade de modo geral faz, né? Depois dessa obra ganhou uma segunda edição em 2009, já pela editora Arte Editorial, que é a editora que eu criei em 2003 e fui com ela até 2015. Depois encerramos as atividades, né? Então a segunda edição já veio ampliada e atualizada. O que moveu a produção dessa obra foi o fato de eu ler obras dentro do universo evangélico que sempre falavam a respeito dos 7 anos de grande tribulação, mas nunca as obras respondiam por que durava 7 anos a grande tribulação, não 8, não 6, né? De onde vinha essa base bíblica, ou a fundamentação para isso. Então, você veja, pode-se haver uma série de livros sobre um tema e mesmo havendo uma série de livros não responde uma pergunta que é chave, né? Eu sou historiador, gosto de construir um entendimento linear sobre os assuntos. É preciso para que haja maior inteligibilidade, entendimento, compreensão dos assuntos. Isso não era explicado. Então, a minha primeira motivação foi entender por que a grande tribulação durava 7 anos e de onde saía a ideia. Aí eu fui resgatar a Torá, nos escritos da Torá, Deuteronômio, Levíticos, e aí avancei pelos profetas, Jeremias, Daniel, que dá o capítulo 9 de Daniel, dá a base ali para 70 semanas de Daniel, que culmina na 70ª semana, que é onde o cristianismo montou, pelo menos o cristianismo dispensacionalista, montou a estrutura da sua escatologia, né? Eu hoje não esposo mais a crença no dispensacionalismo, respeito, evidentemente, os que pensam assim. Eu entendo que é só uma abordagem à escatologia, ela não é a única resposta e também não é a melhor resposta. Ela responde muitas perguntas, mas deixa algumas outras em aberto, né? Mas é o que predomina nos meios pentecostais e também entre alguns batistas e presbiterianos também. Haja vista John MacArthur ser dispensacionalista e um calvinista. Muito bem. Quando eu imprimi essa obra, ainda eram impressoras matriciais, formulário contínuo, não tinha impressora laser, nem jato de tinta, isso não existia. Então eu escrevi a obra, imprimi, levei numa editora. A primeira editora que eu levei foi a Bom Pastor, Elias de Carvalho, que hoje é um amigo, ele, a Rose de Carvalho. Viram, eu me lembro como se fosse hoje, eu sentado e ele em pé, olhando o formulário contínuo, olhou o sumário, não leu nada. Ele falou, eu publico essa obra. Ele queria obras que tivessem impacto, e o título, E Então Virá o Fim, e aí tratava de temas como sinais da volta de Cristo, anticristo, juízos do Apocalipse, o juízo final e tudo mais. Então era mais ou menos a linha editorial daquela editora, né? Que aí já fica uma dica: quando for publicar um livro ou apresentar o livro para uma editora, procure editoras que estejam publicando obras
na linha que você escreveu. Não apenas uma editora, não procura uma editora porque você tem simpatia por ela ou porque é uma grande editora e você quer ter o seu nome vinculado a uma grande editora. Mas as editoras têm linhas editoriais e um autor ele deve procurar apresentar as suas obras para editoras que já tenham a linha editorial dentro do tema que foi escrito. Muito bem, então ela foi publicada desse modo, né? Depois eu venci o contrato, eu já tinha a minha editora, pedi os direitos para publicar por conta própria e ele gentilmente cedeu. Eu quero aqui então ler um trecho que está na página 95, primeira página do capítulo Sinais da Volta de Cristo, tem um pouco a ver com a nossa época, a época que estamos vivendo, e também uma resposta que precisa ser dada com relação a um equívoco com relação aos pentecostais. Diz assim: durante muito tempo ouvimos falar sobre a volta de Cristo. Jesus, diziam, voltaria para buscar os que lhe pertencem e isso seria como o fim do mundo. É notável que uma mensagem sobre esse tema não atraia mais tantos ouvintes da maioria das igrejas. O pragmatismo, a vida fácil, abençoada por um Deus servil que satisfaça os anseios e projetos pessoais tem sido mais atraente. O ensino sobre a volta de Cristo é central no contexto bíblico. O Antigo Testamento diz isso, Jesus falou sobre isso, o apóstolo Paulo ensinou sobre a volta de Cristo e outros apóstolos também escreveram sobre esse evento. Na cidade de Tessalônica, nos dias da Igreja Apostólica, houve quem já não quisesse trabalhar por achar que Jesus voltaria por aqueles dias. Por outro lado, com a demora aparente no cumprimento desse fato, houve grupos religiosos que se aventuraram em previsões arriscadas, já que a Bíblia não declara e parece não autorizar especulação sobre o dia e a hora em que Jesus voltará. Independentemente de se o texto de Mateus 24:36 trata do arrebatamento ou o segundo advento, devemos considerar que o próprio Jesus deixou bem claro que não há data prevista que possa ser conhecida. O texto de Mateus 24, versículos 36 diz: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então não se pode marcar data. Agora, Jesus deu sinais, né? Então aí nós vamos ter duas questões. Primeiro, há uma crítica muito grande a nós pentecostais de que nós criamos 3 voltas de Jesus. Especialmente os calvinistas, os reformados calvinistas fazem essa crítica a nós. Bem, é preciso deixar claro que o pentecostal não acredita em 3 voltas de Jesus. Há um arrebatamento, que em grego Paulo usou arpazo, sequestro, furto ou rapto. É um evento secreto para a igreja. Isso não é a volta de Cristo. É a retirada da igreja para estar com Jesus, e a base disso é 1 Tessalonicenses capítulo 4 e outros textos e tipologia que são consideradas. A volta de Cristo propriamente dita, Paulo usou a palavra parousia, ou seja, manifestação. Ele usa termos diferentes. Então é um equívoco, né? É um engano acreditar que os pentecostais criaram 3 voltas de Jesus, uma para a igreja, uma no julgamento das nações e uma futura no tribunal final, coisa do tipo. Então isso não procede. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, e aí eu vou encerrar com isso, é a questão dos sinais, né? Não é possível marcar data para a volta de Jesus. Agora, há uma situação que se coloca, que são essas situações de calamidade como nós estamos vivendo agora, por exemplo, essa pandemia de coronavírus, ou quando há aumento de número de terremotos, quando há guerras. Nos parece que houve uma intensificação de alguns sinais. Jesus falou: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, nos mares, sinais sociais, sinais entre as famílias. Então, por exemplo, em 2004, ninguém sabia o que era um tsunami, até que nós saímos de férias no Natal e houve um tsunami lá na região da Ásia. Como ficaram as nações? Do mesmo modo como Jesus previu que ficariam perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Anos depois houve um outro tsunami na mesma região. Como ficaram as nações? Perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Recentemente em Fukushima, no Japão, houve um outro tsunami, mais uma vez as nações ficaram perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Tamanha violência e a quantidade de pessoas que foram mortas e afetadas por aquele evento natural, vamos dizer assim. Quando há um evento como esse de coronavírus, a gente entende, Jesus disse, haveriam pestes, né? Nunca antes, a própria imprensa está relatando, nunca antes houve um evento que paralisasse ou que mobilizasse tantas nações ao mesmo tempo. Então, pestes sempre houveram? Sim. Pega a famosa peste negra na Europa, matou 2/3, é o que se supõe, matou 2/3 de toda a população da Europa, mas atingiu todo o planeta? Não, as notícias não dão conta disso, a história também não dá conta disso.
há outros eventos que também matam, às vezes até mais. Mas houve uma escala global desta vez. Então, isso não significa que Jesus vai voltar daqui a meia hora. Pode até ser que volte, mas Jesus disse que não podemos marcar a data, portanto não sabemos quando isso acontecerá. Mas certamente são sinais para que nós paremos um pouco e observemos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Façamos uma reflexão e que a gente intensifique a nossa esperança e trabalhemos por isso, né, para que o mundo melhore, para que mais pessoas possam ser harmonizadas, possam estar dentro de um mesmo propósito, que é um propósito de observarmos um mundo melhor para todas as pessoas. Todas as linhas de pensamento pensam isso, desde um comunista socialista que quer alcançar a utopia de um mundo melhor, até um pentecostal que espera que o milênio aconteça para que as pessoas se deem bem aqui e a igreja vá ficar no céu, vá morar no céu com Jesus. Então, o anseio por um mundo melhor é um anseio humano. Todas as pessoas querem. Os caminhos que elas procuram para alcançar isso são diferentes, né? Mas isso está no nosso DNA emocional, espiritual, de buscar um mundo melhor para todos. Então fica aí, esse livro está, não vou dizer que fica a dica de leitura, porque o livro está esgotado, talvez alguém encontre num sebo. Eu pretendo lançar um novo livro sobre escatologia em breve, já conta aí com umas 600 páginas, mas eu não tenho encontrado tempo para terminar essa obra. Mas fica a dica, espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo, a gente fará mais ao longo desse período de quarentena e talvez até vá mais adiante, tá bom? Um abraço, obrigado pela atenção.